Antes do fim, o mundo já estava acabado. A humanidade já havia sobrevivido à sua própria Terceira Guerra Mundial, um conflito que durou muitos anos, com muita violência, destruição, e isso custou demais para a humanidade. Por conta dessa guerra, ecossistemas inteiros desapareceram do mapa. Espécies que eram comuns e que eram vistas por todos viraram lembranças. O planeta continuava girando, mas já não era mais o mesmo. Com o mundo nesse estado, vários eventos raros que antes só aconteciam uma vez a cada ano começaram a acontecer com mais frequência. Um deles era a Lua de Sangue, um fenômeno incomum, temido por muitos e ignorado por outros. Mas, no nosso mundo, após a guerra, algo bastante raro acontecia quando a Lua de Sangue surgia no céu. Uma nova espécie de flor surgiu no planeta e ela só desabrochava durante as luas de sangue. Era uma flor tão incomum, ninguém sabia explicar o que ela era. Se foi uma flor que surgiu por conta de radiação ou de outros fenômenos que foram causados pela guerra, era algo inexplicável, até mesmo para a ciência. Só que o que muitos não sabiam era que essa flor era o próximo passo para a queda da humanidade. Em uma noite, algo diferente aconteceu. Quando a flor da Lua de Sangue se abriu, ela não estava sozinha. Em seu interior existia algo desconhecido, um organismo que nunca tinha sido catalogado antes. Um parasita que ninguém sabia explicar o que era. Nesse dia, por um acaso, ou destino, ou maldição, um cientista que pesquisava sobre essa flor lendária acabou encontrando essa flor incomum. Ele levou ela consigo, junto do parasita que essa flor carregava. No início de suas pesquisas, o cientista acreditava que o parasita estava apenas se alimentando da planta, mas a verdade era um pouquinho mais perturbadora. O parasita ele não estava só se alimentando da planta, pois a planta não estava morta. O parasita não havia matado a planta quando começou a consumi-la. Por algum motivo, mesmo se alimentando da planta, ele mantinha ela viva, não por compaixão, mas por necessidade. A flor só existia enquanto ainda fosse útil para o parasita. Isso intrigou aquele cientista, que começou a fazer testes com aquele ser tão incomum. Primeiro, ele expôs aquele parasita a bactérias mortas, depois em organismos simples também sem vida. E então algo impossível aconteceu. O cientista descobriu que o parasita era capaz de reativar tecidos mortos, devolvendo ao movimento, função, uma falsa vida. As criaturas elas retornavam, mas não viviam de verdade. O parasita apenas lhes devolvia a vida para se alimentar mais ainda deles. Aquilo não era ressurreição, era controle. O cientista, vendo aquilo, começou a criar ideias revolucionárias, ideias que em sua mente salvariam o mundo, pois ele achava que o parasita era a resposta que o mundo precisava para sobreviver. O que ele não sabia era a maldição que ele estaria trazendo para o nosso mundo. Como o parasita devolvia os movimentos aos mortos, talvez pudesse devolver ao mundo aquilo que a guerra havia lhe tomado. O cientista não perdeu tempo, ele começou a forçar a evolução daquele parasita, para que ele não afetasse só organismos pequenos e menores, como a flor, bactérias e coisas parecidas. Ele modificou, ele acelerou, ele empurrou além do seu limite natural. Seu objetivo era bem simples, mas insano. Ele queria usar o parasita em corpos de animais que foram extintos, reanimando eles e forçando a sua reprodução. Trazer espécies de volta através de corpos que deveriam descansar. Mas a ciência dele se transformou em sua própria arrogância. Só que foi a sua arrogância que deu o próximo passo para a queda do mundo. Durante os testes com alguns animais, um erro passou desapercebido. Um dos hospedeiros estava infectado com o vírus da raiva. O vírus não matou o parasita. Ele se fundiu a ele e reescreveu tudo o que o parasita era. A agressividade se intensificou e o controle se perdeu. As criaturas reanimadas tornavam-se violentas, instintivas, famintas. O parasita havia evoluído de novo, dessa vez por conta própria. Em algum momento,
As contenções falharam e o laboratório caiu em silêncio. E então, o caos veio. As criaturas com o parasita escaparam e com ela, a falsa vida se espalhou. Não foi o fim do mundo que destruiu a humanidade. Foi a tentativa de tentar consertar aquilo que já se foi. E assim, o mundo morreu pela segunda vez. E aqueles que ainda vivem já estão condenados.